Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, participou de uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a CCJ. Dino disse que não estava no gabinete no dia dos acontecimentos de 8 de janeiro. Fui avisado por telefone que a Polícia Militar do Distrito Federal não estava cumprindo o seu papel. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no Ministério olhando. Não, eu não estava no Ministério olhando. Agora, era minha obrigação, como brasileiro, como tantos policiais sérios que enfrentaram aquela horda de alimárias, enfrentar aquilo. Pois é, essa declaração contraria o que o próprio ministro escreveu em seu tweet no dia das manifestações. Nós temos o tweet, produção, aí. Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços e as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça. Que total contradição, né, Silvio? Veja, ele depois, Cris, disse que chegou atrasado, que chegou mais tarde, atrasado não, que chegou depois que já teria acontecido o tumulto, né, das depredações, que nós, evidentemente, sempre que vamos comentar, deixamos claro que não apoiamos em momento algum nenhum tipo de vandalismo, depredação da Praça dos Três Poderes, que de fato foi, não sabemos se há infiltrados, mas que essas pessoas acabaram prejudicando muitas outras pessoas levadas para Colmeia e para Papuda, antes para um ginásio da Polícia Federal, sem ter sequer atirado uma única pedra, pessoas que foram colocadas dentro de ônibus e esquecidas nesses presídios. Bom, agora estão sendo liberadas a conta-gotas com uma tornozeleira eletrônica, né? A liberdade algemada, como já foi capa aqui da Revista Oeste. Bom, esse é o parêntese que a gente tem sempre que fazer quando tratamos do 8 de janeiro. Bom, Flávio Dino não explicou direito até agora, continua lá na CCJ, o que aconteceu no 8 de janeiro no âmbito da inteligência do governo. Não, ele disse que não foi avisado, ele está contrariando a reportagem do próprio jornal Folha de São Paulo, de que os órgãos, vários ministérios, foram notificados de riscos de vandalismo naquele dia. Ele atacou os CACs, os colecionadores e atiradores, dizendo que são os CACs quem forneceram armas durante o governo Bolsonaro para o PCC e para outras facções do crime organizado. Ele defendeu a sua política de desencarceramento ferrenhamente durante essa sessão. Debochou de todos os deputados que fizeram questionamentos, por exemplo, sobre a sua ida sem escolta à favela da Maré, uma das mais perigosas no Rio de Janeiro. E, segundo ele, nós vamos passar por todos esses assuntos aqui ao longo do programa, segundo ele estava assim acompanhado, ele disse, as imagens mostram que tinham lá 2 policiais, não sei, de fato, aqueles 2 agentes ali deveriam ser alguma versão hollywoodiana de policiais capazes de entrar num complexo como a Maré, que tem armamento capaz de derrubar helicóptero, e a gente sabe como é que funciona o tráfico nesses locais, e os 2 talvez enfrentariam toda e qualquer contenda que aparecesse. Claro que há, sim, um alerta prévio à inteligência da Polícia Militar no Rio de Janeiro, isso é natural, o ministro está lá, a polícia é avisada, faz um trabalho de triagem, evidentemente. Mas ele fez questão de aparecer ali só com dois homens ao lado para dizer que ele pode entrar na periferia, porque quem critica quem entra na periferia é miliciano ou milicianinho, como ele mesmo se referiu. Então veja, ele foi à Câmara dos Deputados, não respondeu a nenhum questionamento, acabou inclusive sendo interpelado com firmeza por alguns parlamentares, mas ele foi lá debochar da hoje oposição na Câmara. E antes de seguir com o assunto, vou chamar mais um trecho das falas de Dino. Ainda durante a audiência, o ministro afirmou que os colecionadores de armas, a quem chama de, abre aspas, figuras do mal, fecha aspas, vendem armas para organizações criminosas. E o que é que essas figuras do mal têm feito? Em vez de ir lá dar o tiro esportivo, que a pessoa gosta e pode dar,
em vez de estar lá fazendo a coleção que ele gosta e pode fazer, está vendendo arma para o PCC e para o Comando Vermelho. E aí, Ana, o que você achou dessa fala de Dino? Agora temos mais um adjetivo, né? Figuras do mal, nazista, fascista, aquilo tudo, e figuras do mal. Ora, esses cartéis, sabemos muito bem que o tipo de armamento que eles têm, armamento pesado de equipes militares que no mundo, que nem o nosso exército tem, pelo amor de Deus, fora que ali, né, a maneira como o ministro da Justiça se porta não passa credibilidade nenhuma. Tem essa contradição aí do tweet e o que ele fala. Então, a sensação que tem, eu estava assistindo ao vivo, né, a comissão, a sensação é que, diante de argumentos sólidos e perguntas sólidas apresentadas pelos parlamentares, sobrou a ofensa, o ad hominem, figuras do mal, pessoas que, os extremistas, né, que não conseguem entrar nas comunidades e não conseguem responder, endereçar exatamente aquelas perguntas muito específicas e pertinentes dos parlamentares. Cris, como nós sempre trazemos um paralelo entre o 6 de janeiro aqui, o Capitólio, a invasão do Capitólio e o nosso 8 de janeiro, eu vou trazer uma notícia que é para a gente simplesmente tentar transportar para o nosso 8 de janeiro. Uma notícia de 2 dias atrás, do dia 26 de março, que saiu aqui nos Estados Unidos e, claro, que foi rapidamente colocada, empurrada, varrida para debaixo do tapete. Um promotor federal admitiu em documentos judiciais que 3 policiais disfarçados do Departamento de Polícia Metropolitana de Washington, D.C., agiram como provocadores nos degraus noroeste do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A admissão ocorreu em um processo de 24 de março perante o juiz distrital Rudolph Contreras, que busca manter as imagens de vídeo filmadas pelos policiais sob sigilo absoluto do tribunal. E por que eu estou lendo essa notícia? Claro que a nossa audiência já entendeu. Porque aqui foram 2 anos de sigilo absoluto, prisões ilegais, perseguições políticas, imagens que não vinham a público e agora, com a mudança na Câmara, os republicanos tomaram a maioria na Câmara, eles conseguiram acesso a mais de 40 mil horas dessas imagens e o jornalista Tucker Carlson colocou de maneira, num especial até de 4, 5 dias em seu programa, o que de fato aconteceu. O que as imagens mostram e o que elas mostram não é o que os democratas vêm pregando ao longo de 2 anos. Isso não pode acontecer no Brasil. Então, as perguntas hoje, muito bem colocadas pelos parlamentares em relação às imagens, onde o ministro estava, se as agências de inteligência receberam os avisos de que poderia haver violência, nada foi respondido com clareza, com determinação de esclarecer as dúvidas dos parlamentares e do povo brasileiro. Por isso, mais do que nunca, o senhor Rodrigo Pacheco precisa tocar essa CPMI do 8 de janeiro. É preciso transparência para culpar e enquadrar os vândalos, os criminosos, e não manter gente inocente na cadeia. Coronel Gerson. Eu coloco na conta do Augusto Nunes, depois ele vai me pagar quando eu for ao Brasil, aí um café, porque essa participação minha às terças-feiras aqui na Oeste me obrigou a também, aí, como a Ana, assistir e ficar por horas ali ouvindo aquela sessão no qual o senhor Flávio Dino representou, porque ele é um ótimo ator, é um homem muito preparado, domina a oratória. Ele mesmo falou que para ele era um momento de grande prazer participar daquele debate.
ele que é um comunista já muito experimentado, acostumado à dialética, para ele ali ele estava, segundo ele mesmo falou, tendo um momento de grande satisfação. E por quê? Porque ele joga com as palavras e, para qualquer pessoa que observa, com um pouquinho mais de cuidado, ele é, de muitas e muitas formas, hipócrita, ou até mesmo, muitas e muitas vezes, falta com a verdade. Por quê? Por exemplo, quando ele fala do seu tweet, ele esqueceu de dizer que o tweet registrou o horário, que ele fala que estava já no Ministério da Justiça, e inclusive foi questionado e por isso se achou ali numa contradição, e esse horário, ele não corresponde ao horário que já os manifestantes estavam tomando a Praça dos Três Poderes. Eu, nesse dia, estava retornando da igreja e vi as imagens e acompanhei as imagens felizes. Os manifestantes estavam se deslocando. E eu achei interessante que havia revista da polícia, havia a Polícia Militar do Distrito Federal, que, por sinal, está, nesse momento, respondendo a uma CPI lá do governo do Distrito Federal e já esclareceu que era responsável pela segurança das vias, mas não era responsável pela segurança interna do patrimônio do Distrito Federal, nem da Câmara dos Deputados, do Senado, nem do Supremo Tribunal Federal, muito menos do Palácio Presidencial, que tem seguranças próprias. E o governo do Distrito Federal, ele articulou com os manifestantes como seria feita essa manifestação. Quando eu vi as primeiras imagens, inclusive na época eu ainda estava na Jovem Pan, fui chamado para uma cobertura de emergência, porque ninguém esperava aquela situação. Para que vocês tenham uma ideia, não havia imagens da Jovem Pan e de nenhuma outra emissora do local para fazer a cobertura, porque todos estavam utilizando imagens de celulares de manifestantes. Tamanha a improvisação da cobertura daquele evento, porque seria, segundo os organizadores, um evento pacífico. E o governo do Distrito Federal empreendeu uma escolta. Ele prendeu vários infiltrados. Havia black blocs? Sim, havia black blocs. Eu afirmo que havia black blocs porque as imagens sobejam nas redes sociais. Havia black blocs como havia black blocs no dia 12 de dezembro, quando imediatamente após a prisão do cacique Sererê, se deflagrou uma manifestação com queimas de ônibus, queimas de veículos, tentaram lançar um ônibus de cima de um viaduto. Todas essas ações, existe a contribuição de manifestantes que, como a Ana falou, foram muitas vezes levados a se portar como a invasão do Capitólio aqui nos Estados Unidos, mas o que me causa espécie é que mesmo lá na Jovem Pan, eu estava constantemente sendo questionado por que os manifestantes não saíam da porta do QG e se deslocavam para a Praça dos Três Poderes. Eles deveriam estar protestando junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao Congresso Nacional, não ali na porta do QG. E eu sempre respondia aquilo que eles me falavam nas redes sociais. E eles diziam, não iremos para a Praça dos Três Poderes porque não queremos cair numa armadilha midiática igual o que aconteceu no 6 de janeiro no Capitólio. Então, há uma série de questões que somente uma CPMI poderão aclarar. A necessidade de estabelecer uma matriz de sincronização entre essas falas do ministro, as providências que ele deveria ter tomado. A ABIN, a Agência Brasileira, coloca o Ministério da Justiça entre aqueles que receberam o seu relatório. O próprio ministro, no dia 7, ele disse que estava com a Força Nacional e assinou um documento dizendo para especificar como é que a própria Força de Segurança, que está sob sua responsabilidade, a Força Nacional, poderia atuar no Distrito Federal. Havia uma coordenação e ele argumentou na CPMI que não recebeu resposta do governo do Distrito Federal, então por isso ele só pôde agir depois da intervenção. Isso é de uma hipocrisia. Nós estamos em Brasília, todos os órgãos ali se falam, todos esses atores se conhecem. Sabia-se que haveria aquele monte de ônibus que estavam indo para a manifestação e essa manifestação em nada poderia ser considerada ilegal ou um ato contra a democracia, porque era uma manifestação acordada com o governo do Distrito Federal para ocorrer no domingo subsequente da posse do Lula.
a Praça dos Três Poderes ficou vermelha e os manifestantes foram para lá para transformar a Praça dos Três Poderes em verde e amarela como uma manifestação de protesto. E isso não é aceito pelo governo do Distrito Federal, não é aceito pelo próprio presidente Lula como uma manifestação pacífica. Por quê? Por que essa narrativa predomina? E aí eu vou encerrar só dizendo o seguinte: o senhor Flávio Dino hoje demonstrou por diversas vezes nas suas respostas que ele está em conexão muito estreita com o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, avocou o Supremo Tribunal Federal para justificar as suas falas de perseguição à liberdade de expressão dos parlamentares. E quando ele fala do Supremo Tribunal Federal, é importante nós entendermos que ele se estriba no conhecimento que ele tem das ações jurídicas que foram feitas pelo Supremo Tribunal Federal ilegais, inconstitucionais, porque aquelas 1.400 pessoas não poderiam ser arroladas como criminosas como foram. Eles sabem disso, e tanto sabem que eu não sei se vocês perceberam, ele falava de terrorismo e tal, mas quando ele se referiu aos que foram soltos, ele disse que o enquadramento foi de associação criminosa. Aí ninguém mais falava de atentado violento contra as instituições, em tentativa de golpe de Estado. Por quê? Porque quando essas pessoas são soltas, aquela nota de crime que foi entregue ali, quase que copiado e colado, todos os 1.400 receberam o mesmo enquadramento, aquilo se verificou completamente ilegal e inconstitucional. A CPMI é importante, inclusive houve um discurso dizendo que o senhor Flávio Dino foi tão feliz nas suas palavras que não precisava nem mais fazer a CPI, ou a CPMI, desculpe. Isso é de uma hipocrisia muito grande, porque nós sabemos, sim, que há muitas perguntas sem respostas. Há manifestantes que estavam rotulados como bolsonaristas ali, que não eram. Há manifestantes que, de fato, estavam reconhecidamente no acampamento e ali se portaram de uma forma completamente diferente. E nós precisamos saber. Precisamos saber por que falhou a segurança no Palácio do Planalto, que estava sob a responsabilidade do Exército, por que a guarda que estava ali já com equipamentos de controle de distúrbio da Guarda Legislativa convidou os manifestantes a entrar e por que entraram com tanta facilidade no Supremo Tribunal Federal. Por que escolheram as obras de arte para atingir? Isso não é um procedimento da direita. Esse desrespeito com a obra de arte, como, por exemplo, aquele relógio do terceiro andar, que foi derrubado, que é um relógio que só tem uma réplica no Louvre, e inclusive uma réplica menor, que não é bem réplica, né? É uma segunda peça. Tamanha a importância histórica. Obras de arte, a maneira como foi feito aquilo não condiz. E nós temos imagens de vários brasileiros ali dizendo: nós estamos aqui evitando que haja depredação. Então, isso precisa ser esclarecido no CPMI, por dever de justiça com os brasileiros que foram presos e estão com tornozeleira eletrônica agora, de maneira ilegal, e também com aqueles que foram lá e depredaram e que precisam ser identificados e precisam ser punidos à luz da lei. E também, como foi bem falado aqui, eu acho que de uma forma que é muito importante lembrar, para criminalizar ou responsabilizar aqueles que agiram com negligência, ou até mesmo um ardil político para reproduzir o 6 de janeiro, a invasão no Capitólio, com o mesmo ganho político do que aconteceu lá no Brasil, ou aí no Brasil, no dia 8 de janeiro deste ano. E nós temos mais um trecho da audiência aqui para mostrar para vocês. O deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, deu uma aula sobre como entrevistar Flávio Dino. Ele reuniu um arsenal de boas perguntas e nós vamos ver esse vídeo agora. Senhor, nessa sua visita à Maré, o senhor esteve com a advogada Flávia Frois, lá na Maré? O senhor esteve com algum membro do Instituto Anjos da Liberdade? Nessa sua ida à Maré, já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil, e o senhor deve ser um grande especialista, o senhor recomenda aos policiais do Rio de Janeiro que façam a mesma incursão que o senhor fez sem ser incomodado pelos traficantes, e o senhor garante a vida deles naquela região que o senhor está dizendo que é de tanta paz? Ministro, eu queria saber do senhor também se o senhor concorda com a ADPF 579, proposta pelo partido do seu chefe Lula, em comunhão com o Instituto Anjos da Liberdade, que pretende retornar a visita íntima
a chefes de facção em presídio federal, como Marcola e Fernandinho Beiramar, e que agora há pouco ficou definido que esse foi um dos motivos para o promotor Lincoln Gaquia e o senador Sérgio Moro estarem sob a mira do PCC. Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza, que botou um monte de velho e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Queria saber do senhor também, ministro. Queria saber do senhor também, ministro, qual é o plano de desarmamento que o senhor vai fazer com os grandes criminosos do Brasil? Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é um especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões numa empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as perguntas. E aí, Augusto, o que achou das perguntas do deputado? Bom, essa última intervenção aí mostra como deve ser a coisa na CPMI. É por aí. O Flávio Dino, ele está meio fora. Ele já foi. Antes de ser governador, ele ocupou algum cargo legislativo, Silvio? Você. O Flávio Dino foi deputado? Foi deputado. Acho que ele não percebe. Acho que ele se sentiu seguro suficientemente para encarar uma dessas. Quero ver se ele vai com essa mesma arrogância aí na próxima chamada, na próxima convocação que ele vai levar. Ele está acompanhado por um especialista em malandragens, que é o Vadi Damus. O Vadi Damus tem aí, olha, lembrando que todo vídeo que continua na internet pode ensejar o flagrante perpétuo, eu recomendo aos ministros do Supremo que vejam um vídeo em que ele aparece dizendo o seguinte aos companheiros do PT. Olha, neste momento, o Gilmar Mendes é nosso aliado. Então temos de tratá-lo como aliado, no momento e tal, como se o Supremo, ele vê assim, o Supremo fosse um partido político fazendo jogadas, se ali, aqui, ali. É bom o ministro Gilmar Mendes rever essa peça, né, porque é grave. Ele está lá agora fantasiado de secretário nacional do consumidor. Ele comercializa, né, consome e comercializa informações que são úteis a ele, que podem constranger alguém. Foi um presidente da Ordem dos Advogados do Brasil que envergonhou a profissão e agora está lá com o ex-juiz Flávio Dino, militante do Partido Comunista do Brasil, mentindo. Ele usou outra expressão, viu, Ana? Também, referente a todos os que estavam em Brasília, no 8 de janeiro, ele diz, horda de alimárias. Ele é um comunista que leu algum outro livro a mais, além de fingir que leu o Capital e de ler aquelas que fazer, né, aquelas livretos que dão em cursos de comunismo, e ele está ali chamando todo mundo, inclusive os inocentes que continuam com tornozeleira, de animais, né? Alimárias, você está se referindo a cavalo, a equinos, coisas desse tipo. Geralmente é assim, para quem usa essa velharia. Aqui está o seguinte, a CPMI é especialmente bem-vinda. Eu quero ver o Flávio Dino confrontado com imagens que provam que os presos em massa, a maioria deles não estava lá na Praça dos Três Poderes. Eu quero ver o que vai fazer o Flávio Dino confrontado com fotos que mostram que não estavam
nas imediações dos quartéis, os que atacaram as sedes dos 3 poderes. Ele vai ter de explicar o sumiço do policiamento, ele já estava no cargo. O pobre secretário de Segurança Pública do Distrito Federal estava nos Estados Unidos e foi responsabilizado. O Flávio Dino estava em Brasília, no gabinete dele, ali acompanhando as coisas enquanto aconteciam. E depois vem com essa conversa mole, quero ver os deputados agindo como agiu o último interpelador ali do ministro, e ele vai ver se essa arrogância sobrevive. Ele está pensando que está brincando no carnaval em São Luís do Maranhão? Não é assim, não. Não é assim, não. Eles vão conhecer a oposição real. A oposição real já mostrou que existe pelo simples fato de que a CPMI será criada assim. Apesar dos esforços do governo, que são a prova mais contundente de que há coisas a apurar, sim, porque eu nunca vi uma vítima, como se apresenta o governo, querendo fugir de investigação. Silvio. Só um rápido complemento, Cris, porque eu acho que o comentário do Augusto esgota o tema e o deputado Alfredo Gaspar fez as perguntas que deveriam ser feitas e que todos nós aqui neste programa gostaríamos de ter feito ao ministro Flávio Dino. Agora tem um detalhe que o Augusto lembra bem das figuras que estão ali acompanhando o ministro Flávio Dino, colocadas por ele no ministério porque não tinha emprego, né? Então você vê ali, por exemplo, está o Ricardo Capelli, que foi interventor no Distrito Federal, trabalha como um dos assessores de Dino, está o Vadi Damus, bem lembrado aqui pelo Augusto Nunes, colocado numa tal de Secretaria Nacional do Consumidor. Alguém sabe do que se trata essa secretaria? Não. É mais um cabide de emprego. E eu me recordo, Augusto, que pouco antes da nomeação desse imenso ministério do Lula, o Vadi Damus fazia uma live semanal com o Paulo Pimenta. Nós, em algum momento, vamos falar sobre ele também aqui nesse programa. E os dois queriam um cargo no governo. Então eles faziam uma live aos domingos, por dever de ofício eu acompanhei algumas, a trabalho, evidentemente não por nenhum gosto pessoal, e eles falavam, olha, mas e você? Você já está perto de ter um cargo no governo? Ah, não, você ainda não pode anunciar, né? Olha, é um stand-up comedy, aquela live, eles pedindo emprego ao vivo. E um detalhe importante, esse Vadi Damus está lá, aliás, ele escreveu um livro com o Flávio Dino sobre medidas provisórias, deve ser algo realmente muito elucidativo. Ele foi autor de um vídeo, procurem nas redes sociais, em abril de 2018, quando o Supremo julgou um habeas corpus um antecipatório, né, preventivo do Lula em 2018, ele fez um vídeo também contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha dado um voto contundente na época em respeito à prisão após condenação em segunda instância, em que ele diz, abre aspas, é preciso fechar o Supremo Tribunal Federal. E continua, não foi por isso que nós colocamos esse pessoal lá. São falas dele. Essas falas, num país onde o flagrante é perpétuo, segundo determinações recentes que envolveram a prisão do então deputado Daniel Silveira, essa fala caracterizaria, no mínimo, um flagrante perpétuo, passível de se incluir o senhor Vadi Damus, agora empregado na máquina pública, num dos inquéritos de desinformação contra o Estado Democrático de Direito, antidemocráticos, ou talvez os ministros do Supremo não considerem que uma fala como essa, e repito, fala dele, Damus, está na internet, só procurar, é preciso fechar o Congresso. Não foi para isso que colocamos esse pessoal lá. Encerra. Aí não sei, né? Se isso não é antidemocrático,